Acho que não existem regras, acho que existe o que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Então, quando a gente começa a atuar com orientação profissional, a gente não sabe exatamente qual é a nossa forma de trabalhar, quanto tempo a gente leva, quanto tempo os orientandos levam. A depender do público que a gente atende, a gente não tem certeza quanto tempo aquele público leva para chegar no tipo de objetivo que eles têm. Com o passar do tempo, a gente vai chegando num certo conhecimento de padrões. Então a gente entende, esse público que eu gosto de atender, eu quero continuar atendendo, funciona muito quando a gente chega até essa dada sessão. Quando a gente faz 2, 3 meses, o objetivo é alcançado. Quando a gente faz um mês, o objetivo é alcançado. Depende do público e depende do objetivo para o qual eles te contratam. Chegado em um padrão, a gente já pode ir começando a criar regras para que esse padrão se repita, porque a gente vai ficando a previsibilidade de receber dentro de um período que é confortável para nós. Nós estamos prestando o serviço, né? Então é importante que a gente tenha essa previsibilidade, que a gente se sinta confortável no formato que está sendo contratado. E a gente vai sabendo também impor essas regras para o cliente, explicar por que essas regras são importantes. Então, no começo é tudo teste, a gente não sabe direito, a gente não sabe que valor é legal, a gente não sabe como cobrar, a gente não sabe como a gente deve falar com o cliente que está com pagamento atrasado, como a gente deve combinar isso para evitar dor de cabeça ao longo da jornada. Então, é um processo de aprendizado. Acho que eu já falei em algumas supervisões para vocês que um outro serviço nosso que é bastante contratado é a OP de 2 conversas só. Um processo que funciona muito bem para quem já está muito próximo de tomar uma decisão, que já está decisão tomada, está inseguro sobre os próximos passos, quem precisa resolver problemas mais pontuais. É assim, a triagem acontece, a gente percebe, essa pessoa se beneficiaria de um processo completo ou tem que ser algo diferenciado? Se tem que ser algo diferenciado, em geral a gente encerra a triagem dizendo para ela, vamos montar um plano que faça sentido para sua necessidade, para a pessoa avaliar depois da conversa. A gente não tem que ter um insight de qual é a estrutura ideal ali durante a conversa. Agora, o que eu acho sobre orientadores que cobram sessão a sessão, ou mês a mês, e a pessoa pede para fazer uma pausa? Quando as pessoas pedem para fazer uma pausa, é um pedido genuíno, ela precisa disso por alguma questão. Ou ela tem tempo, tá dando conta do processo emocionalmente, ou ela não pode pagar. Então, tem uma razão para ela estar pedindo. Você também ela não tá gostando do serviço, mas entendo que aqui entre nós não vai ser isso que vai estar acontecendo. Nessa relação comercial, o orientador ele fica em bastante desvantagem. O que eu acho que mais equilibra essa relação comercial é tudo estar muito bem conversado antes do processo começar. Se acontecer uma grande emergência, a gente pode pausar o processo. Aí o orientador pode estabelecer limites para isso. A gente pode pausar o processo em até 2 meses. Pode pausar o processo nesse formato específico. Vai criando limites pro tanto de flexibilidade que você dá para aquele orientando ou não. São coisas, são dores de cabeça que a gente sempre vai passar no começo da nossa trajetória, porque a gente não sabe pôr isso no contrato, a gente não sabe se proteger de algumas situações, mas a gente vai aprendendo. Então, assim, o mais importante é, sempre que eu tiver dor de cabeça com o cliente, isso tem que virar uma cláusula do meu contrato, isso tem que virar um combinado que eu vou passar a fazer com todo mundo dali pra frente. Eu gosto da ideia de nós termos outros serviços de OP justamente para oferecer nesses casos. Eu não gosto tanto da ideia de flexibilizar a forma de pagamento ou de dar um super desconto num trabalho que exige horas dedicadas nossas. Talvez faça mais sentido a gente ter um outro formato de ajuda que vai ser mais acessível para aquela pessoa, que vai resolver o problema dela e que cabe dentro da realidade dela. Porque pensa, se a gente só tem um formato de serviço e a gente vai tirando as nossas proteções de prestador de serviço, desse único formato de serviço, vai se tornando insustentável. Porque a gente vai levar muito calote, as pessoas vão ficar choramingando muito, o cliente que dá dor de cabeça durante o processo inteiro. Então, eu gosto mais da opção de ter alternativas diferenciadas, em formatos diferenciados, com preços diferenciados que possam ser oferecidos para quem não pode pagar pelo processo completo.